Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir você que está aqui de pé já, que pegue aí a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Evangelho do nosso Senhor Jesus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, por favor. Eu quero falar de um problema que eu vejo, e vejo isso de forma generalizada em muitas pessoas. E é um problema que hoje já se tornou um diagnóstico de uma síndrome, se tornou um diagnóstico de um transtorno mental, o medo. Eu quero falar nessa noite sobre o medo. E o tema da nossa mensagem é: não deixe o medo dominar o seu coração. Não deixe o medo dominar a sua alma. Mateus capítulo de número 25. Eu quero ler 2 versículos para contextualizar as muitas passagens que nós nesta noite estaremos visualizando na palavra do Eterno. Então, se você aí está com a sua Bíblia, já quando sentar, deixe ela aberta, porque você fará uso durante este culto. E nós iremos ler não apenas versículos, mas trechos da palavra de Deus, para entendermos aquilo que a Bíblia tem para nos dizer sobre isto. Mateus capítulo 25, eu quero ler apenas 2 versículos, versículo de número 24, que diz assim: mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Diga amém e tome assento aí em nome de Jesus. Quantos conhecem a parábola dos talentos aí? Diga glória a Jesus. Todo mundo conhece essa parábola, né? A Bíblia diz no versículo de número 15 desse texto que nós lemos, que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E só para você entender onde eu quero chegar, o texto se desenrola dizendo que das 3 pessoas que receberam talentos, e talentos, naquela época, não dizia respeito a uma qualidade específica que a pessoa tinha. Talento era um tipo de moeda da época, era uma forma de se contabilizar dinheiro. A Bíblia diz que para um das 3 pessoas, aquele senhor deu 5 talentos, para outro ele deu 2, e para outro ele deu 1. E diz o texto que ele disse: olha, eu quero que vocês granjeiem esses talentos. A palavra de Deus nos ensina que com o passar do tempo, aquele senhor volta para cobrar os juros daqueles talentos, e o que tinha recebido 5 apresentou 10. Ou seja, ele multiplicou 100% daquilo que aquele senhor tinha dado a ele. 100% daquilo que aquela pessoa tinha recebido, ele multiplica. O outro que tinha recebido 4, Antônio, tinha recebido 2, Antônio, multiplica também 100%. Pega aquilo que Deus deu a ele e transforma em algo 100% melhor. Mas a Bíblia diz que um dos 3 que recebeu 1 talento, ele pega esse talento e ele enterra, porque ele pensou assim: cara, eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu vou conseguir fazer desse talento se multiplicar, eu não sei se esse negócio é para mim, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou perder o talento, porque se eu perder o talento eu estou lascado. Eu vou esconder o talento, vou enterrar o talento, e quando aquele senhor, dono do talento, voltar, eu vou dizer assim: olha, eu não pude granjear, mas está aqui o talento de volta. E ele achava que estava tudo bem, porque ele pensou lá: bem, se eu estou devolvendo o que eu recebi,
fica eras por eras, está tudo tranquilo, ninguém vai sair com problema, ele não saiu no prejuízo, porque ele está com aquilo que é dele de volta. Só que a Bíblia diz que quando o Senhor volta para prestar contas, que chega na hora de prestar contas com esse camarada, a Bíblia fala que quando ele apresenta esse um talento, o cara diz assim: rapaz, o que tu fez com o que eu te dei? E diz o texto, como nós acabamos de ler no versículo 24 e 25, que o cara vira para aquele senhor e disse: olha, Senhor, eu sabia que tu era severo, eu sabia que tu não alisava, que tu cobra aquilo que tu oferece, e eu então, sabiamente, enterrei o talento e pensei comigo mesmo: bem, vou entregar, porque se eu entregar só o que eu recebi, vai ficar tudo bem. Eu tive medo de não conseguir multiplicar aquilo que tu me deste. O texto se desenrola de uma forma muito triste, porque a Bíblia diz que aquele senhor manda um dos seus servos tomar o talento da mão dele, dar àquele que multiplicou os 5 por 10, ou seja, o cara ainda saiu com mais talentos do que havia conseguido, e aquele cara que tinha por medo escondido o talento, a Bíblia fala que ele foi lançado num local onde havia choro e ranger de dentes. Querido, eu quero falar sobre esse medo que muitas vezes nos atinge, porque ele tem sido um sentimento muito presente em nossas vidas. Eu vejo pessoas que têm medo de sair de casa, irmão. Tem gente que para no sinal e já para com o sinal com medo. Às vezes eu fico olhando no trânsito, eu vejo gente parando 10, 15 metros antes do sinal, com medo de no sinal ao parar acontecer alguma coisa. Hoje a gente está na porta e quando vem um motoqueiro lá na ponta aparecendo, quem não tem arma já bota a mão assim na camisa para dizer que é doidão e que tem alguma coisa. Já para dizer que está ali também preparado. E quem não tem nem a coragem ou o pensamento de fazer isso, já entra para dentro da igreja com medo. E às vezes é uma pessoa passando que não tem nada demais, mas a gente está sobressaltado. E esse medo é uma coisa tão séria que as pessoas até descobri, estudando sobre o medo, que há pessoas que por medo dentro de um relacionamento, vivem uma prisão emocional. São dependentes emocionalmente, e detalhe, quando o parceiro ou a parceira descobre, percebe que você depende emocionalmente dele, ele te subjuga, ela te subjuga e de certa forma faz com que você, pelo medo que tem de perdê-la ou de perdê-lo, faça exatamente o que ele quer ou o que ela quer, suporte o que ele quer, suporte o que ela quer, em nome do medo. O medo é uma coisa tão séria que há pessoas aqui sentadas, me assistindo, que eu conheço, que anularam um projeto de vida, anularam um sonho, anularam, desistiram de uma faculdade, porque tiveram medo de não conseguir pagar, tiveram medo das provas, tiveram medo de não conseguir chegar até o fim. Tem pessoas que têm anulado a si mesmos, simplesmente pelo medo. E isso é uma coisa tão curiosa que, para completar, né, essa cerejinha do bolo do medo, esse sentimento, essa sensação, ela foi estudada por psiquiatras e eles descobriram que existe uma coisa chamada TP, transtorno do pânico, ou SP, síndrome do pânico. E eu posso dizer com propriedade o que é isso, porque eu já tive isso, e já senti isso. E é uma sensação súbita de que você vai morrer sem uma explicação lógica. Não é que alguma coisa está te acontecendo naquele momento, você está aqui conversando com a pessoa, do nada mesmo, você olha para ela e diz assim: eu vou morrer agora. E você tem a certeza, porque os receptores do teu cérebro, eles param de produzir uma enzima e passam a produzir adrenalina, que é um tipo de hormônio que é produzido no nosso organismo, quando você precisa imediatamente fugir ou reagir. É um hormônio que nasce na hora do medo, e ela começa a produzir na sua cabeça essa sensação terrível, e você não sabe, porque você não está vendo ninguém te botando uma arma, você não tem nenhum carro vindo na tua direção, não tem nada caindo na tua cabeça, e você não consegue explicar o que está acontecendo, e quem está te olhando diz assim: esse cara ou está fingindo ou está doido. E não é. É a síndrome do pânico. Até
síndromes surgiram para poder diagnosticarem o medo que nós temos no nosso dia a dia. Jorge, eu conheço empresários que por medo de investir paralisaram no tempo. Empresários que poderiam terem se modernizado, viram um avanço chegando, mas ficaram com medo. Não, eu não vou entrar nesse negócio, porque se eu não conseguir pagar, e se eu não conseguir o cliente, e se a porta não se abrir direito, e esse medo te impede de avançar em todos os sentidos da área. Tem gente que tem medo até de se declarar, às vezes é apaixonado lá pela menina, é apaixonado lá pelo cara, todo dia quer dizer para ela, todo dia quer dizer para ele, e não diz porque tem medo. Não é verdade, Neto? É uma coisa terrível. E a gente... Não. Esse pessoal aqui é até rio, gente. Eu não quis falar que Neto é assim, gente. Né, Vini? Não é não, Vini? É verdade, é verdade. Mas o medo é um sentimento interessante. Ele não tem só uma parte ruim. O medo, ele nos ajuda a regular as possibilidades daquilo que é certo e daquilo que é errado. O grande problema do medo é quando ele começa a nos anular. E muitas vezes a gente não percebe que o medo às vezes anula um projeto de Deus para a sua vida. Às vezes Deus projeta algo tremendo para a sua vida. Eu vou dar um exemplo. O irmão Bentes está candidato a fiscal de alguma coisa aqui do município. Saiu candidato agora, inclusive nós vamos lá sábado em peso para votar nele, porque ele vai fiscalizar essa bandidagem que tem aí, para que isso nunca aconteça com a gente não veja essa corrupção exacerbada e ninguém está lá, mas não tem um crente lá. Ele poderia dizer assim, rapaz, eu não vou entrar num negócio desse, porque se não votarem em mim, e se não der certo, e se Deus não for comigo, e se as coisas não forem como eu gostaria de ser, mas nós temos que vencer o medo. O medo te impede de avançar. Tem pessoas que pararam no tempo, no ensino, porque ficaram com medo de enfrentar uma faculdade, meu irmão. Que hoje é tão acessível, tão fácil de se conquistar, tão fácil de se alcançar e fácil de se pagar. Hoje a gente percebe quantas pessoas anularam sonhos de vida, porque em algum momento da vida alguém disse alguma coisa, rapaz, será que isso vai dar certo? Rapaz, tu tem certeza que isso aí, Deus é contigo, ainda usa Deus para poder terrorizar a mente do camarada que está todo empolgado. É por isso, Ará, que eu não compartilho meus sonhos com qualquer pessoa. Porque tem pessoas que quando você vai compartilhar o sonho, em vez de ela dizer assim, vai lá, vai dar certo, acredita, avança. Ela diz, rapaz, toma cuidado. Tu já orou a Deus? Tu tem certeza que o cara já estava tão empolgado, ele esfria a bola e paralisa. E algumas pessoas, por conta do medo, têm anulado literalmente a proposta de Deus para a própria vida. E eu estive estudando isso hoje à tarde, e pensando, meu Deus, como que esse sentimento, ele é capaz até de mudar, de alterar a nossa autoimagem. A gente passa a se olhar diferente de como Deus nos olha. Olhe para cá, deixa eu lhe contar uma coisa. A Bíblia diz nesta parábola do talento, Jorge, que quando Deus deu os talentos para todas aquelas 3 pessoas, o texto diz assim, que segundo a capacidade de cada um recebeu um talento. Isso quer dizer que Deus, quando olhou para aquelas 3 pessoas, Deus vislumbrou nela a capacidade de cada uma delas fazerem alguma coisa pelo reino de Deus, segundo a sua capacidade. Quando você olha para o texto, você vê que o texto faz questão de dizer que as 3 pessoas, o proprietário dos talentos enxergou nas 3 pessoas a capacidade de granjear aquilo. Mas uma delas, 2 olharam para si mesmas e diziam, eu consigo. E conseguiram. Foram lá e mostraram que podiam, foram lá, enfrentaram, foram lá, granjearam e conseguiram multiplicar. E quando o Senhor chegou, foram honradas por este Senhor. Mas uma delas olhou para si mesmo e diz, eu não sou capaz. Eu não posso. É igual o cara que olha para um instrumento desse aqui e diz assim, isso não dá para mim, não dá para ti por quê? Ah, eu não consigo cantar. E não consegue por quê? Porque você não acha que tem talento e você não pode granjear talento. Você acha que todo mundo aqui que canta já nasceu cantando? Você acha que todo mundo aqui que toca já nasceu tocando? Você acha que a primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, eu pregava como talvez pregue hoje, que nem seja grande pregador, mas não era nem perto do que sou hoje?
E eu me lembro como se fosse hoje, no primeiro dia que eu fui pregar, porque eu sentado aí, olhei e disse assim, rapaz, isso não deve ser difícil não, isso deve ser fácil. Porque todo mundo que sobe ali prega, todo mundo ali fala bonito, isso não deve ser tranquilo. A primeira vez que eu subi no púlpito, eu era um jovem de 17 anos. E com 17 anos, quando eu peguei a minha Bíblia e abri, ficou tudo branco. Me deu um pânico, me deu um medo. Eu olhei para trás, aquele bando de homem ali de terno. Eu disse, isso não dá para mim. Eu saí calado, desci, disse, nunca mais quero subir nisto. Porque o medo te paralisa. E aquele que era meu líder, que sabiamente diz assim, não desista, ele via um talento em mim que eu nunca tinha visto. Porque ele dizia assim, você será um grande pregador. E eu dizia assim, esse cara tirou isso da onde, meu irmão? De onde ele tirou essa história que você é um grande pregador? Ele nunca me viu nem falar nada. Eu não consegui nem dar boa noite, quanto mais a parte do Senhor. E o cara já disse que eu vou ser um grande pregador. Mas ele enxergava que Deus poderia fazer algo e me levar a muitos lugares. Hoje ele é pastor, inclusive, também. Na época era líder de jovens. E ele disse, eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu disse, deixa eu me preparar de novo. 3 meses me preparando. Imagina se hoje um auxiliar meu diz assim, pastor, me dê 3 meses para preparar. Eu digo, tu não vai pregar nunca. Que história é essa? Mas ele me deu. E 3 meses depois eu estava lá fazendo o mesmo vexame, só que dessa vez eu consegui ler o texto, e aí embaralhou tudo, eu enrolei nos papelzinhos, eu disse, gente, fica com o texto, e desci triste, dizendo, isso não dá para mim. E ele novamente foi lá e disse, eu acredito em você, você assim tem talento, Deus vai te abençoar. E eu fui perdendo aquele medo, e hoje eu não tenho a menor dificuldade de pregar para 50, para 10, para 1000, para 1 milhão, porque essa palavra me dá a garantia de que Deus está aqui neste púlpito comigo, de que o Espírito de Deus habita dentro de mim, e que é Ele quem inspira aqueles que Ele quer usar. Então não tenha medo de ser instrumentalizado por este Deus. Não tenha medo de fazer exercer, a partir da sua fé, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu nunca acreditei, Vini, nessa história de que eu nasci para ser um crente apenas no banco. Eu nunca entendi como que alguém, eu até entendo, mas eu finjo que não entendo para não ofender. Então eu vou dizer assim, eu nunca entendi como alguém fica dentro de uma igreja, parecendo uma ameba, sabe, ali boiando dentro da igreja, paralisada naquele espaço, cubículo de tempo, e não consegue crescer nem desenvolver nada dentro da igreja. Essas pessoas eu as identifico nessa parábola, porque a parábola diz de forma clara que quando você ou eu disser para Deus, Deus, eu não sei qual é o meu talento, por isso eu não faço nada. Ó Senhor, eu não fazia nada porque não me dava uma oportunidade. Ó Deus, eu não fazia nada porque lá na igreja eu não sabia o que eu podia fazer e nem como ser útil. Deus vai dizer, você está errado, porque eu te dei talento. Então olhe para a pessoa que está do seu lado aí, está vendo essa cabra feia, essa mulher bonita? Está vendo esse cabra bonito, essa mulher feia? Pois é, essas pessoas bem aí têm talentos. Deus deu talentos a cada um de nós. Talvez você não tenha nascido para ser um pregador, mas talvez você consiga sim falar de Jesus para as pessoas. Talvez você não seja um cantor, mas com certeza você consegue louvar a Deus e os seus vizinhos se encantar ouvindo você cantando com essa voz rachada. Deus faz milagres, irmãos. Você não crê nisso? Creia. Mas uma coisa é certa, quando se fala de medo, isso é tão sério que eu vi um jovem pastor, no começo da minha fé, ele já era pastor. Os anos se passaram e eu perdi o contato com ele, e soube que ele tinha pego uma doença grave. Se eu não estiver enganado, se Deus aqui me tiver trazendo à memória, a doença certa era um CA. O fato é que ele entrou em um estado, e na época me informaram que era um estado terminal. Deus havia dito para ele que iria curá-lo. E o que acontece é que ele, hospitalizado e já entregue à doença, ele deixou de crer que Deus poderia curar. Dentro do hospital estava passando um candomblessista, um pai de santo. O pai de santo foi visitando vários leitos lá e chegou no dele. E chegando no dele, disse para ele, olha, se você vier até o meu terreiro, eu consigo te curar. E ele, no desejo, no afã de querer ser, de querer poder ter a cura integral, ter de novo a saúde,
Ele se levanta daquele hospital em condições terríveis, vai até o candomblé, faz um pacto com o diabo, e Satanás dá a ele mais algum tempo de vida. Anos depois eu me encontro com ele cruzando aqui na Rua 3. Ele com um negócio que esses babaroixá utilizam, um bando de cordão, ainda era preto e vermelho, coisa de flamenguista, essas coisas terríveis, irmão, malignas, terríveis mesmo, diabólicas. E a Bíblia, de forma muito clara, ensina que tudo isso é do mal, viu, irmãos? Deixando isso claro para vocês, para que ninguém fique na dúvida. Quando eu olhei para ele, eu reconheci ele. E ele me reconheceu, só que eu já era pastor. E eu parei ele e falei: fulano, o que é isso, cara? Disse: eu sou pai de santo. Falei: você está brincando? Você deixou o evangelho, cara. Ah, mas lá eu encontrei cura. Eu disse: tu encontrou cura. Tu encontrou perdição eterna, meu irmão. Tu vai para o inferno, cara. Se tu não voltares para Cristo, tu vai para o inferno. Ele virou para mim e disse: você não tem ideia do que é estar em estado terminal, ouvindo um médico dizer que você tem poucos dias de vida, porque você vai morrer. Eu disse: eu tenho sim ideia disso. Porque quando eu tive Covid, que eu fui para a UTI, o médico disse que eu dificilmente saía de lá. Mas Deus, usando o pastor Fábio, inclusive, disse: você vai sair daí, tenha fé, eu creio, você vai sair. A igreja orou e eu estou aqui para contar, porque Deus me visitou na morte. Então a promessa de Deus não mudaria, mas você, por medo, perdeu a sua bênção. Foi exatamente o que o cara com o talento fez. Então o medo, ele faz com que você anule o projeto de Deus na sua vida. E isso é tão sério, mas tão sério, que a gente vai ver agora na palavra de Deus, viu, Nará, como isso acontece até com quem a gente menos espera. Abram a Bíblia de vocês, por favor, no Evangelho de João, por favor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. A primeira coisa que eu entendo quando eu olho para o medo é que o medo faz a gente duvidar do agir de Deus. A gente passa a deixar de entender que Deus está agindo para acreditar naquilo que os nossos olhos veem. Ele tira a nossa capacidade de crer. E isso é sério. Então escute, você pode estar na casa de Deus e pode estar dentro da casa de Deus, servindo a Deus, mas se você não tiver cuidado, o medo afasta você de Deus. Você deixa de enxergar o agir de Deus e Ele está agindo, pode acreditar. João capítulo 1, olha que coisa curiosa. O versículo 29 diz assim: no dia seguinte, João, esse João aqui é o João Batista, não é o João apóstolo. João viu a Jesus que vinha para ele e disse, olha para cá, está aqui João Batista batizando, lá no Rio Jordão. Ele vê Jesus vindo. Quando ele vê Jesus Cristo vindo, ele diz assim, olha para o versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele diz, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é quem? O Filho de Deus. Olha para cá, João Batista tem uma experiência sobrenatural. Ele não ouviu falar de Jesus, ele viu Jesus chegando até ele.
E a Bíblia diz que Deus, antes de Jesus aparecer, falou com ele, bem aí diz isso, que Deus falou para ele: olha, no dia que aparecer alguém lá no Rio Jordão, e tu estiveres batizando, e tu vires o Espírito de Deus descer sobre ele, este aí é o que batizará com Espírito Santo as pessoas. Quem é batizado aí da glória? Foi Jesus que batizou. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu e viu o Espírito descendo sobre Jesus numa forma corpórea de pomba. E diz o texto que ao olhar isso ele disse: eis aí quem? Ele tinha alguma dúvida? Tinha certeza ou não tinha? O cara viu Jesus, viu a promessa que Deus tinha falado para João se cumprir em Jesus, viu o Espírito Santo corporalmente descendo em forma de pomba, viu e declarou: este é o Filho de Deus. Mas olha uma coisa curiosa, abra em Lucas, capítulo 7. Olha como o medo, Meiroca, é capaz de fazer a gente paralisar o agir de Deus. A gente deixa de crer, a gente deixa de entender que é Deus que está fazendo, porque o medo nos cega. É igual aquela história, eu não sei quem já passou por essa experiência. Você vai abrir um negócio, e aí naquele primeiro dia, no segundo dia é uma bênção. Eu lembro quando a gente abriu esse ministério há 10 anos atrás. Quando nós abrimos o ministério, nós fizemos um convite para dezenas de pessoas. Foi na casa da irmã Glória, aqui no Renascença, em uma garagem. Alguns de vocês chegaram a se congregar lá e conhecem. E quando nós começamos aquele trabalho, no primeiro dia, eu disse: gente, eu sou o sucesso total. Eu me olhei e achei-me o cara, me achei o máximo. Igreja lotada, gente fora, gente dentro, mas eram só convidados, queridos. Mas quando eu vi aquela multidão, eu disse: gente, eu vou começar uma igreja, sabe, navegando aqui por cima. Que maravilha, eu sou o cara. Quão infantil e tolo eu era naquela época, por acreditar que de fato somos nós que fazemos alguma coisa. No culto seguinte, era um culto de quarta, só estava eu, e dos 8, alguns estavam trabalhando e mais 3. E eu olhei para a igreja, preparei aquela mensagem bonita, homilética, parecia que eu tinha feito um mexido com ela. E tinha 3 pessoas que eram as 3 que ajudaram a fundar. No culto de domingo eu digo que não vai ser diferente. Aí não, estavam as 8 pessoas apenas. O pastor que tinha me dito: olha, para que eu possa acreditar que tu tens um chamado de Deus, eu estarei abrindo com você esse trabalho e voltarei daqui a 3 meses, se não houver pelo menos 20 adultos crentes, eu não te consagrarei ao presbitério. Quando ele falou 3 meses, eu comigo mesmo no domingo disse assim: ele já pode vir na quarta, que na quarta se ele vier ele vai ver como é que está, que tinha só 3. E passou o primeiro mês, passou o segundo mês. No terceiro mês eu já tinha dito para a Maíra, inclusive: Maíra, isso não dá para a gente, esse chamado acho que não é de Deus. E ela foi uma das pessoas que me motivou demais na época. Disse: você tem sim chamado, eu vejo o chamado de Deus na sua vida. Esse é o 7º convite que você recebe para ser pastor. É a primeira vez que eu senti o desejo de aceitar. Então eu acredito que isso é de Deus. Recebe esse chamado, porque você tem vocação para pastorear. Meu irmão, aí Manuel Miranda, não sei quem lembra dele, Manuel Miranda, pai da diaconisa Raíssa, se converte lá. Quando ele se converte lá, meu irmão, no domingo seguinte eu já boto ele para pregar e ele já convida uma maçarocada de gente que ele conhecia. E aí Jesus começou a salvar todo domingo. Quando o pastor chegou, tinha 36 pessoas congregadas para a glória de Deus. Ele disse: eu pedi esse sinal para Deus, se confirmou na sua vida, e ele me consagrou presbitério. De lá para cá, Deus tem feito o que tem feito, e tem salvado vidas, tem salvado pessoas, libertado pessoas, e tem levado este evangelho a vários locais para a glória do seu santo nome. Mas o medo naquele dia me fez pensar assim: isso não dá para mim. E às vezes a gente não percebe que no silêncio de Deus Ele está agindo por você. No silêncio dele, Ele está trabalhando por você. Você pode não perceber, você pode não entender como, você pode até achar: mas pastor, eu não sinto nem Ele fazendo. Mas Ele está fazendo porque Ele é Deus, e Ele cumpre as suas promessas. Olha como isso é sério. João Batista tinha visto Jesus ser recebido pelo Espírito de Deus.
Ele viu e disse: esse é o Filho de Deus. Mas em Lucas, no capítulo 7, no versículo 19, o mesmo João Batista diz assim: e João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vistas a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhe: ide, anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam, e que aos pobres é anunciado o evangelho. Olha para cá, a Bíblia fala que João Batista vai ser preso e perto de morrer. Patrão, você quer saber o que é pânico? É tu estar numa cadeia. Ah, tu é crente, tu é cheio do Espírito Santo, do poder do mando. Vá para a cadeia para você ver como é o negócio lá. Você não consegue dormir, porque se você dormir fora do tempo, alguém pode te matar. É complicado. E aí eu posso te dizer com toda certeza, o pânico veio nesse camarada. Ele estava preso. Ele pensava assim: rapaz, agora que era para Jesus realmente fazer alguma coisa, fazer uma reviravolta, uma revolução. E aí ele começou: será que aquele Jesus, que eu disse que era o Filho de Deus, de fato é o Filho de Deus? O medo da prisão o fez duvidar de que era Deus que estava agindo através de Jesus. Os caras que eram discípulos de João Batista vão até onde Jesus, assim: Jesus, desculpa, com licença. E ele estava fazendo um monte de coisas para Deus. A Bíblia diz que Jesus estava curando, fazendo milagre. E aí ele diz assim: olha, me diz aqui uma coisa. João Batista mandou perguntar se realmente tu és o Filho de Deus que ele um dia disse que era. Jesus olha para os caras, não dá uma resposta para eles, estende a mão sobre o leproso, o cara fica curado. Chega lá um cara morto, ele diz: levanta e anda, o cara levanta. Chega lá um cara possesso, ele diz: sai agora, o demônio saía. Aí chegou um cara cego, ele disse: espera aí, toca no cego, o cego é curado. Chegou um cara surdo lá, ele foi lá, botou o dedo no ouvido, e os caras lá olhando. Aí Jesus olha para os caras e diz assim: agora vocês voltam lá em João, e diga para eles que os cegos estão vendo, os leprosos estão limpos, aqueles aprisionados estão libertos, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Ele sabe o que ele estava dizendo em outras palavras? Vai lá e diz para João Batista: eu sou aquele que realmente é o Filho de Deus na terra, aleluia. E aí o medo nos impede de ver que Deus está agindo, irmãos. Foi necessário João Batista entender através dos seus discípulos que aquilo que estava acontecendo fora da cadeia era de fato Deus. Escute o que eu vou lhe dizer. De dentro da prisão que João Batista estava, olhe para cá, ele não conseguia ver o que Jesus estava fazendo fora, Jorge. Quando ele estava preso, ele não sabia o que Jesus estava fazendo fora. E o texto diz isso. Mas enquanto ele estava preso, Jesus continuava curando, libertando, salvando, fazendo milagres, fazendo maravilhas. Tu sabe o que eu aprendo com isso? Eu não sei nem em que prisão tu acha que tu te encontra. Eu não sei em que circunstância em que você não consegue enxergar o agir de Deus, porque talvez você esteja dentro da sua caixinha do medo, e ela te impede de enxergar que é Deus que está fazendo, que é Deus que está falando, que é Deus que te trouxe até aqui para falar com você. E mesmo assim eu venho te dizer que, a despeito de você estar nessa caixinha cerceada pelo medo, Ele está fora da caixa, agindo, operando, cumprindo a vontade dEle, porque agindo Deus, ninguém impedirá. Pode aplaudir mesmo, porque Ele é digno de ser aplaudido e de ser adorado. O medo é uma coisa tão séria, mas tão séria, que ela faz com que a gente duvide das promessas de Deus. Quem aqui recebeu em algum momento alguma promessa de Deus? Eu sei que não é todo mundo, mas quem já recebeu uma promessa de Deus assim? Levanta a mão. Já? Existem promessas que Deus faz, fofa, que são moleza, que mesmo se Ele não falasse, não fizesse, quando acontecesse a gente nem surpreenderia.
Mas existem promessas que são milagres, que são coisas que a ciência chega para você e diz assim, não tem jeito. Que o psicólogo chega para você, te diagnostica, dá um diagnóstico para você, e nesse diagnóstico anula ou sentencia um caminhar bonito que você pode ter. São sentenças que a vida vai nos dando, e fazendo a gente ficar com medo, e a gente passa a não crer que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Olhe uma coisa curiosa no livro de Gênesis, por favor. Gênesis, capítulo de número 15. Abra aí, por favor. Porque se Deus é Deus que promete, eu tenho que crer que Ele vai cumprir. Só que o problema, Diego, é que Deus nos promete coisas, e nós queremos que elas se cumpram amanhã cedo. Deus fala com você hoje, e a gente espera que amanhã cedo, quando a gente acorde, a coisa esteja resolvida. Mas a banda não toca do nosso jeito, graças a Deus. Toca do jeito de Deus. E quando está tocando do jeito de Deus, Marcos, às vezes a gente perde a noção de que Ele está continuando fazendo o projeto dele caminhar, porque a gente não percebe Ele agindo no meio deste projeto. Mas olha uma coisa em Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim: E depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tem dado os filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Disse Deus, eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes, assim será a tua descendência. Versículo 6, que é o que é mais incrível. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Olhe para cá. Abraão, que na época chamava-se Abrão, porque ainda não tinha recebido a mudança do nome, pelo próprio Deus, recebe uma promessa de Deus, tu vai ter um filho. Ele olha para Deus e diz assim, Deus, eu não posso ter filho, minha mulher também não pode ter filho, a gente já está aí nos 70, eu também, a coisa não está rolando mais, até esfriou um pouco a cama, não está sendo mais como antes, não vai rolar, Deus. Eu disse, não. Tu vai ter filho. Ele disse, não, mas está aqui, tem o meu servo Eliezer, ele trabalha comigo, o cara aqui é novo, ele vai ali, namora ali com a empregada, vai ficar todo mundo bem, ele vai ter um filho, e esse filho eu vou tomar para mim, para ser o filho da herança. Deus disse, não, será de dentro de ti que eu suscitarei um filho, será através de ti. A Bíblia diz uma coisa que é curiosa. O texto diz, no versículo 6, e creu ele no Senhor, e isto foi-lhe imputado por justiça. Sabe quanto que Abraão duvidou do agir de Deus? Olhe para cá. Nunca. É por isso que a ele foi dado a fala, quando se referencia a ele, a Bíblia chega a falar lá nos heróis da fé, na carta aos Hebreus, que ele é chamado de pai da fé. Porque quando Deus aparece para ele e diz, olha, tu vai ter um filho, diz, Senhor, mas eu não pode, tu vai ter um filho e vai ser das tuas entranhas. A Bíblia diz que Deus o pega pela mão, tira ele de dentro da tenda, e se tinha estrelas no céu, é porque ele estava conversando com Deus de noite. Ele olha para cima e diz assim, agora olha para aquelas estrelas, tu está vendo a quantidade de estrelas? Assim será a tua descendência. E o texto vai e diz assim, e ele creu, como quem dissesse, pois eu creio, não sei como tu vai fazer, não sei que porta tu vai abrir, não sei que madre tu vai arrumar, mas eu creio, porque ele promete e ele cumpre. Só que a mulher dele não. A mulher estava na tenda com ele. A mulher viu Deus falando com ele. Sara estava lá e viu Deus falando com ele. Olhe para a Bíblia, abra por favor em Gênesis 17.
Pule 2 capítulos. Em Gênesis 17, Deus vai agora de forma clara, porque estava uma confusão. Olhe para mim rapidinho, só para você se situar na parada. No versículo 16, e vai chegando para o 17, Deus não tinha prometido que daria um filho? Tinha. Sara já numa certa idade, coroazona, já não gostava mais de namorar, a coisa não estava andando. Se fosse hoje, tinha tanta medicação para resolver, né? Que a gente vê mulher aí com 60 anos, com cara de mulher de 20, é um negócio estranho. Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz que ela, estranhando essa situação, essa história de que ela teria um filho, ela disse, rapaz, eu não posso ter mais filho, nem menstruar, eu estou menstruando mais, ou seja, eu não estou mais ovulando, não tem como ter filho. Ela pega uma empregada, Agar, diz assim, Abraão, meu filho, ele fez um sacrifício, gente, sacrifício, ele disse, olha, se deita aqui com esta mulher, faça este sacrifício, de se deitar com essa menina nova aqui, deita com ela, e quando ela engravidar, que o filho nascer, a gente toma para a gente, é das tuas entranhas, como Deus te disse, e aí o filho vai ser meu e teu, e pronto, está resolvido o problema. Beleza. Ele fez o sacrifício de se deitar com a mulher, passar a noite em amores terríveis, foi uma coisa difícil para ele, mas ele foi lá, pã, engravida a mulher. O que acontece? Ela, quando estava grávida, a Sara começa a se enciumar, começa a ver que Abraão está cheio de cuidados, cuidado com a barriga da menina, opa, peraí, traz água aqui para ela, aquela coisa que todo homem faz, homem normal faria com uma mulher grávida, sendo esta, inclusive, a grávida de um filho dele. Ela se enciuma, e ela se levanta para expulsar a mulher, e faz um parangolê, e tal, e eu não aceito mais, eu não quero mais, aí o ciúme vem. Primeiro ela cria o problema, depois ela ainda cobra o problema. Para ter umas mulheres que é só Jesus na causa, irmão. Ela cria o problema e depois ela mesmo quer que o cara resolva o problema. Mas aí já não dava, já estava grávida, já tinha que cuidar, era filho dele e acabou. Só que Deus fala com ela. No capítulo 17, olhe para a Bíblia. No versículo 19, fofa, diz assim, e disse Deus, na verdade, Sara, olha para cá, ele diz o nome. Antes, Deus disse para ele, para Abrão, tu vai ter um filho e ele é teu. Sara ouviu. Mas Sara disse, eu não posso ter filho, eu já estou velha, não estou mais ovulando, então vou botar a empregada para resolver a parada. Agora Deus vai dizer assim, não é com Agar. Tu tiveste um filho com ela, mas não era com ela. A promessa era com a tua mulher. Olha lá. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, outro filho, também de tem ouvido, eis que aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz, neste tempo determinado, no ano seguinte. Olhe para cá. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz que Deus chegou para Abraão já aqui, disse assim, é o seguinte, papai, quem vai ter filho contigo é Sara, é a tua mulher mesmo. E tem mais, nós estamos nesse mês, confere daqui a um ano, dentro de 12 meses, nesse mesmo mês, no ano que vem, o filho nasce. Ele ainda disse quando ia nascer, meu irmão. Deus faz a coisa certinha, disse como ia acontecer e quando ia nascer. Olha para o filho que não tem nada a ver, que é o filho da Agar, e diz, olha, e esse outro filho que não estava aqui no negócio, o nosso negócio não era com Agar, mas como tu também já fez um filho com ela, eu vou abençoar ele. Sabe o que aconteceu? Irmã Meiroca, você sabe qual é o povo que mais persegue o povo judeu na face da terra? É o povo muçulmano. E boa parte dos muçulmanos no mundo
são descendentes de árabes. Pode estudar isso. Você sabe de onde vem o povo árabe? Todos os povos árabes no mundo inteiro, todos são descendentes de Ismael. Sara, por não acreditar que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Sara, por ter medo de que ele não tivesse um filho, ela não tivesse um filho para dar a Abrão, ela cria um problema para o resto da vida nesta terra para os judeus. O povo de Israel, desde quando surgiu, através de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, que é filho de Isaac, neto de Abraão, descendente de Abraão direto, o povo de Israel até hoje pena na mão dos árabes, e são descendentes de Ismael. Eles são irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, mas porque uma mãe, deixando de crer em Deus, por temer, vendo a dificuldade, é aquela história que o médico chega e diz assim, não dá mais para ti, não adianta, já está cessado, você não consegue, é igual alguém que diz assim, você não é capaz, desiste, tu já tentou de tudo, desiste desse cara, desiste dessa mulher, desiste desse menino, desiste, e você por medo de não conseguir desiste, ela criou um problema, que até hoje Israel paga por esse problema. Olha uma coisa que é curiosa, vá por favor para o capítulo 18, capítulo seguinte. Capítulo 18, versículo 9 diz assim, e disseram-lhe, onde está Sara? 2 anjos aparecem para Abraão, tua mulher, e ele diz, está ali na tenda, e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava na porta da tenda, olha para cá, bem coisa de mulher, né, irmão? Deixa eu só ouvir o que ele está falando ali. Isso é coisa de mulher que fica futucando para ver, pega o celular, o cara está dormindo, deixa eu ver aqui, o que está se falando aqui. Coisa de mulher, irmão, isso já é antigo, quando você pensa que você é, já a Sara, nossa mãe lá atrás já fazia isso. Ficou na pontinha do dedo escutando o que o anjo estava falando com Abraão. E o texto diz uma coisa curiosa, versículo de número 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. O que é isso aqui? Parou de menstruar, papai. Versículo de número 12. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E o texto no hebraico é mais lindo ainda, porque em outras palavras, olhe para cá, ela não estava falando, não era nem só do fato de ter filho, ela estava falando de deleite. Quando o tradutor traduz essa palavra deleite, a ideia que no hebraico a gente enxerga aqui, é que ela está rindo sozinha na tenda, eu velha, todo enrugado, esse cara que vai ter algum prazer em mim, e ele velho, enrugado, a coisa nem levanta mais, meu patrão não tem como rolar nada. Foi isso que ela disse. Só que ela não sabia que Deus estava vendo ela rindo e não acreditando de Deus. O texto diz no versículo 13, e disse o Senhor a Abrão, porque se riu Sara dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Versículo 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ei, olha para cá, o anjo quando vê ela rindo, nem trata com ela, trata com ele, olha para ele e diz assim, que palhaçada é essa desta mulher, rindo do que eu estou te dizendo em nome do Senhor? Aí ele vai iracundo, porque o anjo aqui vira com raiva para Abraão, e vira para ele e diz assim, haverá alguma coisa difícil para o Senhor? E ele diz, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Eu imagino Deus olhando assim, agora minha filha, agora até de mal tu vai ter esse filho. Tu vai agora sentir um negócio aí, tu vai agora te virar, mas tu vai ter esse filho. Porque Deus tinha dito. Olhe para mim um minutinho.
Há promessas, Jorginho, que Deus fez para nós, filho. Há 10, há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, e que às vezes nem nós nos lembramos. Mas Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele não falha. Capítulo 21, por favor, de Gênesis. Eu falei para vocês terem paciência que hoje nós vamos ler a Bíblia. Vocês não querem ler a Bíblia em casa, vamos ler no culto. É isso aí, glória a Deus. Gênesis capítulo 21. Deus não fala nas suas promessas, meu irmão. Versículo de número 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha lhe ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando Isaque nasceu. Ei, olha para cá, papai. Tem homem aí com 45 anos de idade que só funciona no remédio. O cara estava com 100, papai. E tem uns que nem com remédio, é verdade. Tem uns que nem com remédio funciona. O cara tinha 100 anos. Levanta a mão, só quem é homem aí. Você já imaginou, filhão, Deus te abençoar, você chegar com 100 anos de idade assim, com essa vigorosidade todinha aqui. Do cara pegar a velhinha, namorar com a velhinha. A coisa, meu irmão, tem que ter um clima, papai. A coisa não pode ser de qualquer... Não é verdade? A coisa não pode ser de qualquer jeito. E a gente imagina isso acontecendo. E eu fico imaginando Deus olhando para a terra e dizendo para ele: eu te prometi que daria através de ti e da tua mulher um filho. Está aqui o cumprimento da minha promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Quem tem promessa do Senhor aqui? Existem pessoas que Deus prometeu salvar maridos. E tem mulheres aí sofrendo, achando que Deus não vai mais salvar. Existem promessas que Deus fez de salvar filhos. E há mães desesperadas achando que não haverá mais isso. Existem promessas que Deus fez de abrir portas. Existem promessas que Deus fez de curar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não importa o tamanho do problema que você enfrente. Não deixa o medo impedir que Deus haja na sua vida. E não procura um recurso. Não vai dar certo, vai ficar um pepino. Você pode ter, Deus prometeu que vai fazer, Ele prometeu, não tenta ajudar Deus. Toda vez que você tenta ajudar Deus, bagunça tudo. Toda vez que você tenta dar um jeitinho para resolver, bagunça tudo. Deixa Ele fazer como Ele quer fazer, ainda que estranho seja, ainda que você seja julgado, ainda que alguém te apedreje, ainda que alguém aponte o dedo, mas você... Poxa, eu lembro de um jovem, Vini, que lá no meu passado eu disse para ele: cara, você tem chamado pastoral. Nunca esqueci disso. O cara estava crescendo na igreja, numa crescente bonita. De repente, ele tem alguns problemas, ele dá uma paralisada. Ele vira para mim e diz assim: ah, pastor, eu nunca vou conseguir ser como o senhor, por isso eu desisti desse chamado pastoral. Eu falei: mas e quem te disse que tu ia ser como eu, cara? Quem te disse que Deus quer que você seja igual a mim? Quem te disse que Deus quer que você cante, minha irmã, como essa aqui canta? Quem te disse que você tem que evangelizar como aquele outro evangeliza? Quem te disse que você tem que ser como alguém? Deus escolheu você para ser único, para ser única. Deus vai usar você de forma única. Você é um projeto vivo de Deus na terra. E você precisa entender isso. Porque quando você entende que você é um projeto de Deus, que você não é o projeto do pastor Juarez Júnior, que você não é o projeto de uma esposa que ora, que você não é o projeto de uma mãe que deseja, quando você entende que você é um projeto de Deus, você compreende que nesta terra aqui, Deus te escolheu de forma única para fazer algo específico para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Especificamente. Não desista dos seus dons, dos seus talentos. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É o que está em Mateus no capítulo 26.
O medo, e aí eu encerro aqui, ele nos faz pensar em desistir, Edivone. E isso é sério. O medo, Graça, faz a gente pensar em desistir de tanta coisa. Faz a gente pensar em desistir das coisas que a gente olha e diz assim, mas não tem mais jeito, Deus. Não tem como resolver mais isso. E a gente fica com medo do que Deus prometeu fazer e Ele não cumprir. E a gente entrar em sofrimento. Então a gente tenta resolver para Deus, ou a gente simplesmente olha para a promessa de Deus, e aí, Diego, é onde muita gente se arrebenta, porque Deus prometeu, mas como a promessa não aconteceu no meu tempo, ou da forma como eu queria, eu desisti da promessa. E você acha que a gente está isento disso? Olha uma coisa curiosa em Mateus capítulo 26, e eu vou encerrar aqui, versículo 39, diz assim: e indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este... Olhe para cá. Eu vejo teólogos, olhe para cá, dizendo assim: Jesus nunca pensou em desistir, Ele foi... Quem te disse isso? Não, porque Jesus, Ele era... Quem? Ele era humano, como eu sou. E Ele se humanizou justamente para que Ele entendesse o que eu sinto. Ele se transformou em humano e encarnou-se em forma humana, para que Ele entendesse as suas dificuldades, as minhas dificuldades. Porque se Ele fosse, eu vejo pastores, até pastores do meu ministério mesmo falam essa tolice: Jesus era 100% Deus e 100% homem. Não sei de onde os caras tiram isso, não tem base nenhuma na Bíblia, não existe um versículo que apoie isso. Mas não, Ele era 100%, se Ele era 100% Deus, então, meu irmão, eu nunca vou conseguir seguir Jesus, porque Ele vencia como Deus, e eu não sou Deus para vencer as lutas que tenho que vencer. Jesus era 100% homem, meu irmão. Ele era homem, humano como eu e você éramos. Ele se encarnou, sabe para quê? Olhe para cá, para que Ele entendesse na carne o que você sente. E a Bíblia diz, foi Ele que disse isso, Hilton. O texto diz que Ele olha para o Pai, no dia que iam prendê-lo. A Bíblia diz isso. E Ele orando ao Pai, Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo para Deus: Deus, se der, eu não quero viver isso. Senhor, se eu puder desistir, deixa eu desistir, porque o sofrimento que eu vou passar é muito grande. Deus abriu uma tela e mostrou para ele todo o calvário que ele passaria. Mostrou para ele as pessoas colocando um saco escuro no rosto dele, ele de joelhos amarrado, e vinha um cara, dava um bufete na cara dele, e alguém de longe dizia assim: diz aí, Jesus, profetiza quem te bateu. Foi fulano, ciclano, beltrano. Vinha outro cara, dava outro murro nele, disse: diga lá, Jesus. Não se contentando, tiram ele do saco, dão várias chicotadas nele, colocam coroas de espinhos nele, arrastam ele com uma cruz e crucificam ele. Ele viu isso, e quando ele viu todo o sofrimento que ele passaria, olhe para cá, por pessoas como eu e você, que não valemos nada, que diante desse Deus somos pó, e que mesmo sem ter valor, e muitas vezes dando tanto trabalho para este Deus, fazendo tantas coisas erradas, ferindo tanto o coração desse Deus, Deus continua olhando para a terra e diz assim: mas eu te quero, porque eu te amo, porque eu dei o meu filho por você, porque eu tenho um projeto para a sua vida, e não tenha medo de viver este projeto. Aleluia, aleluia. Jesus pensou em desistir, irmão, porque Ele era humano. Será que eu não penso também? Será que o Carlos muitas vezes não diz assim: rapaz, vou jogar tudo para cima? Quantas vezes vinha e a gente não desistiu de alguma coisa de Deus, que Deus entregou de mão beijada para a gente,
Porque o medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de não alcançar aquilo que a gente imagina alcançar. Eu vim aqui nessa noite lhe dizer: não seja paralisado pelo medo. E aí, para encerrar essa ministração, o mesmo versículo 39, Jesus orando disse: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Há uma vontade de Deus para a tua vida que é diferente da tua vontade. Há um desejo, um projeto de Deus para a sua vida que é diferente do que você projetou, Eliseu. Mas a verdade é que esse projeto de Deus, ainda que tenha uma cara feia, ainda que não pareça ser tão agradável, ainda que pareça ser distante do teu ideal, esse projeto vai te levar não simplesmente ao Calvário para ser crucificado, mas vai te levar ao ressuscitar no terceiro dia em glória. E isso é tão incrível, que porque Jesus escolheu viver o projeto de Deus, e disse para Deus: Deus, se for possível passa, mas eu não quero saber da minha vontade, ainda que seja difícil, ainda que eu não queira, mas eu vou fazer o que tu queres, vou fazer a tua vontade. Ele passa por aquele Calvário, ele é morto, assassinado pelos nossos pecados, passa 3 dias debaixo da terra ali, sepultado, mas no terceiro dia, quando ele se levanta, ele abre a boca e diz assim: todo poder no céu e na terra é me dado. Oh, aleluia! É como Deus dissesse: você desceu, você se humilhou, você viveu aquilo que eu queria, agora deixa eu te colocar no lugar onde eu te quero, deixa eu te colocar no lugar alto. As pessoas vão entender que o projeto é meu. Há um projeto de Deus para a sua e para a minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. E nem sempre os projetos de Deus são exatamente como nós queremos. Não anule os sonhos e projeto que Deus colocou no seu coração. Não tenha medo de seguir nesse projeto. Paulinha, tem tanta gente que foi chamado por Deus dentro da igreja. Nosso pastor Fábio não está aqui hoje porque ele está com conjuntivite. Deve ter pego de Marcos, que Marcos que andou passando esse negócio para a galera aí. Olha aí, ó. Pegou de Marcos. Isso vem de Marcos. Ele está com a cara tão deformada que ele mandou uma foto para mim. Eu digo: senhor, apaga isso, deleta isso, para não sair aqui nas redes sociais. Todo torto o olho lá. Mas eu estava hoje pensando, hoje à tarde, escute isso, hoje à tarde eu estava pensando isso. Se eu estivesse doente, a quem eu ligaria para estar pregando hoje aqui? A quem eu enviaria? Quem iria por nós? Aí eu fico sabendo, Vini, que tem pessoas aqui sentadas e outras de pé me olhando agora, que tem um chamado de Deus, que Deus se revelou a elas já em sonho, já se revelou a elas até em profecia, já se revelou na palavra dizendo assim: eu te escolhi. E ficam relutantes em deixar Deus concluir o projeto na vida dele. Eu vim aqui dizer para você: não anule o projeto de Deus porque você tem medo de não conseguir. Não anule o projeto de Deus por achar que você não é capaz. Não anule o projeto de Deus porque você não é o que você gostaria. Não anule o projeto de Deus porque a coisa não está saindo como você gostaria que saísse. Porque não é exatamente aquele, porque não é exatamente aquilo. Deus sabe o que é melhor para você, e Ele tem o melhor para você. E nesse melhor que Ele tem para você, Ele te trouxe essa noite aqui para dizer: não temas. Viva os sonhos de Deus, viva o projeto de Deus. E eu quero encerrar dizendo o que disse Deus a Josué. Irmã Meroca, quando Josué recebe a notícia que Moisés morreu e que ele assumiria um povo difícil, ele teve medo. Ele disse consigo mesmo: se essa galera não respeitava Moisés, vai respeitar eu. Mas olha o que Deus disse para ele quando Moisés morre.
Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu quem te ordenei a você, disse o Senhor a Josué, seja então forte e corajoso, não temas, nem desanimes, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Tudo que eu preciso é dele, tudo que você precisa é dele. Eu só preciso que ele diga: eu estou contigo, que a gente passa pelo vale da sombra e da morte sem temer algum. Eu só preciso que ele diga: eu estou com você, aleluia. Então avance. Hoje anule o medo na sua vida, o medo de crescer, o medo de alcançar. Eu vejo pessoas virando para mim e dizendo assim: pastor, que tolice é, fazendo de novo outra faculdade. Gente que anulou a si mesmo e acha que pode anular o meu sonho. Gente que anulou o seu próprio projeto e acha que pode anular o do outro. Não se anule e não deixe que ninguém anule você. Você pode ir muito além de onde você está, mas você precisa crer, porque a promessa veio dele, e quando ele promete, ele jamais deixa de cumprir. Levante a sua mão comigo nesta noite. É difícil, a multidão já te cansou. Aleluia. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. E quem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Escute isso em nome de Jesus, por favor. Jesus, antes de morrer, ele vira para os seus discípulos e diz assim: eu vou morrer, não tem jeito, eu vou morrer. O pessoal entra em desespero e se calma. Ficar em Jerusalém, eu vou encontrar vocês lá em Jerusalém, eu vou encontrar vocês lá onde eu vou ser morto. E a Bíblia diz que ele morre como ele tinha prometido. 3 dias depois ele ressuscita. Ninguém viu a ele, a não ser Pedro. Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios que só Pedro o viu, foi o primeiro a ver. Jesus aparece para ele em algum lugar e conversa com ele para tratar aquela situação que nós já até pregamos aqui. Mas diz a Bíblia que todos se escondem dentro de uma casa, e o texto diz que com medo trancaram as portas e as janelas. E quando estavam todos trancados dentro daquela casa com medo, no meio deles aparece Jesus. Jesus atravessa a parede, atravessa ali as leis da física, sabe? Ele atravessa tudo quanto é coisa que a ciência diz que é o impossível. Ele atravessa o impossível, aparece no meio deles como uma fumaça que se materializa no meio deles, e todo mundo pega aquele susto, e o pessoal começa a dizer assim: é tu mesmo? Eu não tenho certeza se é tu, eu não sei se realmente é, deixa eu ver. E aí ele diz assim: olhe para cá, olhe para as minhas mãos, aleluia. A Bíblia diz assim: toquem aqui. O pessoal começou a tocar e ele diz assim: você está vendo essa marca? É dos pregos daquela cruz, da qual eu morri por vocês. Eu não sei qual é a prisão do medo que você está. Eu não sei quão inacessível pode ser a tua prisão, mas eu te garanto, Deus pode entrar dentro dela bem aí para te dizer que Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer isso.
Senhor, nessa noite, em nome de Yeshua Mashiach, eu quero te apresentar, Senhor, toda esta igreja aqui e aqueles que estão me assistindo. Meu Deus, onde houver um projeto de vida paralisado, onde houver, Senhor, um projeto de vida anulado, onde houver um sonho que foi sepultado, nesta noite eu te peço, Senhor, desenterra sonhos e projetos aqui de vidas. Como disse uma pessoa muito especial, nós temos que aprender a voar e voar alto, porque tu nos chamaste para voar, para sobrevoar, como as águias que sobrevoam lá do alto, Deus, que fazem os seus ninhos nas alturas. Senhor, nesta noite eu te apresento cada ovelha e te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o sobrenatural de Deus alcance cada pessoa aqui nesta noite. Onde houver alguém, Pai, que ainda crê no coração que Deus é poderoso para agir, que Deus é poderoso para salvar, para libertar, para curar, estende a tua mão e cumpre a tua promessa sobre o teu povo. Por isso, nesta noite, Senhor, eu me levanto com este povo para bendizer o teu nome, para dizer: glória seja dada a Adonai de Sevaot, glória seja dada ao Senhor Adonai, a Ele, o único Deus que nunca nos abandonará, a Ele, o único Deus que passa pelo vale da sombra da morte conosco, a Ele, o único Deus que diz para a ciência: eu sou aquele que faz o impossível possível, porque Ele é Deus, aleluia. Mais perto, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da falha, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir. Mais perto do monte, é mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, Aleluia! que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá. Da face, me espanto com o peso da tua glória. É mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, Aleluia! que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me
Salmo 56, versículo 3. Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. O Salmo 23, o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espante. Jesus disse em João, no capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então não se turbe o vosso coração e não tenham medo. E para encerrar, o apóstolo Paulo disse a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você tem o Espírito de Deus. Aleluia! Nós temos esse Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus, e ainda que ninguém entenda, ninguém compreenda, mas Ele te escolheu para ir além de onde você está. Então vá, não temas. E quero sentir tuas afeições por... Canta para Ele nessa noite. Não preciso me esconder. Canta para Ele nessa noite. Canta para Ele, canta para Ele. Não preciso mais temer. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora o Deus do Não preciso impossível. mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar, e poder, Senhor, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. E quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Diga pra ele. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Eu quero olhar na face do meu Criador, eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Diga, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Aleluia! Só quem está feliz aplaude a Ele aí! Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória!
Se tiver alguém aqui que não aceitou Jesus, quiser aceitar Jesus, é só vir até aqui à frente. A gente ora por você. Ele apresenta para Jesus. Eu sei de uma coisa, Ele está aqui, aleluia. Eu sinto a graça dEle, sinto a presença dEle. Quem já sentiu Ele aqui nessa noite? Como é gostoso sentir. Não temas, não temas, não temas. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. Diga para ele, diga para ela: maior é o Deus que eu sirvo do que este problema. Maior é o Deus do que eu sirvo do que esta grandeza que está diante de mim. Ele é maior. Senhor, eu te agradeço nesta noite. Obrigado nesta noite, Senhor, por nos visitar mais uma vez. Obrigado por a tua palavra. A tua palavra é maravilhosa, Jesus. As promessas dessa palavra são maravilhosas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tu tem cumprido as tuas promessas nas nossas vidas. Nos tira todo medo, nos tira todo pavor, nos tira todo pânico. Que nós tenhamos audácia, coragem de viver os teus sonhos, de viver os teus projetos, de viver a tua vontade. Ainda que incompreensível seja, ainda que aparentemente seja até inalcançável, mas tu és o Deus que nos diz: não temas. Então nos ajuda a não temer nesta caminhada, e nos ajuda a crer como Abraão creu. Nos ajuda a crer, meu Deus, nas tuas promessas e a vivê-las todos os dias das nossas vidas. Traz cura para todos aqueles que estão enfermos. Traz cura ao pastor Fábio, ao Caio, a cada um dos irmãos, cada pessoa, meu Deus, que aqui nessa noite eu estiver me assistindo. Onde houver um enfermo, em nome de Jesus nós repreendemos a enfermidade. Onde houver um doente, nós repreendemos a doença. E que em nome de Yeshua, o Mashiach, tu estejas, meu Deus, abençoando o teu povo. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, aplaude Jesus.